Quero convidar a Igreja do Senhor para abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo de número 14. Quero lhes convidar para que leiamos os versículos de número 15 ao versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém. Meus queridos irmãos, com base nesse texto sagrado, nós queremos dar continuidade a um assunto que nós já vimos falando e demos uma pausa para um outro e retomamos hoje, que é a doutrina do Espírito Santo. Falamos acerca da importância de conhecer a doutrina do Espírito Santo e o quanto é importante o Espírito Santo para nós em nossa vida. Sem o Espírito Santo não teria mundo, não teria criação, não teria universo, não teria humanidade. Se não for o Espírito Santo, não teríamos a Bíblia, não teríamos o Novo Testamento. Se não fosse o Espírito Santo, não teríamos poder para proclamar o Evangelho. E também, se não fosse o Espírito Santo, nós não teríamos a santidade. Nenhum cristão deste mundo buscaríamos a santidade se o Espírito Santo não estivesse nos ajudando. Estivemos vendo tudo isto à luz da palavra. Quem é o Espírito Santo? Estou sendo apenas rápido para só situar os pontos que nós já falamos. Estivemos vendo quem é o Espírito Santo. E aí, quando estivemos falando quem era o Espírito Santo, nós vimos os termos originais que referem-se ao Espírito Santo. No hebraico, Kodesh, que é um substantivo do adjetivo kadosh, e ruach, espírito, ruach ha-kodesh, que é Espírito Santo. E estivemos falando acerca deste termo ruach, que é um mesmo termo raiz para rios, e rios que são água que se movimentam. Não quero me ater a este ponto, porque já falamos em outros cultos, trazendo uma explicação acerca disto e mostrando à luz da palavra e também histórica e geográfica, a base da geologia também, acerca deste termo ruach, rios que se movimentam, e explicando à luz da palavra a ligação que tem com Isaías, com Ezequiel capítulo 47. Pois bem, queridos, também estivemos mostrando este termo Espírito Santo no Novo Testamento, que deriva-se de um termo grego, quando Jesus disse outro Consolador. Estivemos mostrando que esse termo grego para outro é aion, e aion traduz-se como sendo outro da mesma essência, da mesma natureza. E aí nós vimos que este outro referia-se um semelhante, igual ao Senhor Jesus. E nós vimos que este termo que ele usa como Consolador é traduzido de um termo paráclito ou paracleto. E nós estivemos mostrando à luz da palavra e também conforme a etimologia do termo, de que este termo paráclito, em uma forma sintetizada,
é referente a alguém que é trazido para colocar-se ao lado de outro para o ajudar. Então isto é Paráclito. Estivemos vendo acerca da existência do Espírito Santo, e aí nós vimos acerca do Espírito Santo como sendo, para que ele existisse, não precisaria ele primeiro provar que ele existe, porque é Deus, e Deus não se preocupa em provar que ele existe e que ele é Deus, porque se nós crermos ele é Deus, se crer que ele existe, ele é Deus, se não crer, ele existe e ele permanece sendo Deus. Bendito é Deus para todo o sempre. Estivemos mostrando um dos atributos divinos do Espírito Santo, que é a aceidade. E a aceidade nós estivemos mostrando exatamente isso, que ele existe e não depende de nada e nem de ninguém para existir. Ele é uma causa não causada. E estivemos mostrando que Tomás de Aquino, ele pega este termo, é um termo utilizado pelos cientistas, e apresenta que esta causa não causada, de qual falava Aristóteles, é exatamente Deus. É a causa que não é causada por nada e por ninguém, mas que existe por si próprio. Bendito é Deus para todo sempre. O Espírito Santo, ele tem a sua posição na Trindade. E aí eu quero, nesta oportunidade, hoje, com a graça de Deus, é verdade que o tempo ele passa muito veloz, mas eu gostaria de fazer menção do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, como sendo parte da Trindade, a posição dele. As Escrituras comprovam que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é o Deus verdadeiro, ele é co-igual, co-eterno com o Pai e com o Filho. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele aparece pela primeira vez nas Escrituras em Gênesis capítulo 1 e versículo de número 2. Nós já lemos e citamos várias vezes ao longo deste período que estamos falando acerca do Espírito Santo. E daí então nós vemos a presença dele, que é bem proeminente, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O Espírito Santo está presente. Ainda, queridos, nós iniciamos na última vez em que falamos acerca do Espírito Santo, e eu quero dar sequência hoje com a graça de Deus, é que o Espírito Santo é Deus. Dá para você repetir comigo? O Espírito Santo é Deus. Bendito é Deus para todo sempre. A Bíblia deixa muito claro que o Espírito Santo é Deus. Eu queria ler o texto que li no último culto, que falei acerca do Espírito Santo, que é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, os versículos de número 3 e versículo de número 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Observe que ele é bem enfático quando ele diz que Ananias, ele mentiu ao Espírito Santo. E quando chega no versículo seguinte, versículo de número 4, ele diz: você mentiu a Deus. O Espírito Santo é Deus. Bendito é Deus para todo o sempre. Então, queridos, se o Espírito Santo é Deus, como as Escrituras nos mostram isso de forma muito clara e muito evidente,
Eu gostaria de nesta noite falar um pouco acerca dos atributos divinos do Espírito Santo. Então, existem vários atributos que são atributos divinos. E o que é um atributo divino? É um atributo que pertence a Deus, que comprova a sua deidade, que Ele é Deus. Ele é um ser imutável. Imutabilidade é um dos atributos divinos, é um dos atributos de Deus. E o que significa isto? Significa que Ele está livre de toda a mudança. Ou seja, quando a gente abre a Bíblia em Malaquias, capítulo de número 3, e o versículo de número 6, vejamos o que é que nos diz a palavra de Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O Espírito Santo, ele é imutável, ele não muda, ele não envelhece. Bendito é Deus para todo o sempre. Ele não muda de fisionomia, de formato, nem as suas ações, porque ele é Deus, ele é um ser imutável. Poderíamos então dizer que este atributo, o atributo de imutabilidade, é um atributo pertencente ao Pai, pertencente ao Filho e pertencente ao Espírito Santo. Todos os atributos divinos, eles pertencem ao Pai, pertencem ao Filho e pertencem ao Espírito Santo. Mas, queridos irmãos, para me falar de atributos divinos, eu gostaria de abrir um parêntese, para que estejamos então explicando um detalhe acerca dos atributos divinos, acerca dos atributos de Deus. É que Deus tem atributos que são exclusivos dele. São atributos que são chamados de atributos incomunicáveis. São aqueles atributos que é único e exclusivo de Deus. E tem atributos que são de Deus, que são chamados de atributos comunicáveis. Então tem um atributo que são incomunicáveis, ou seja, que é único e exclusivo de Deus, que são os quais nós vamos falar quando falarmos acerca dos atributos divinos do Espírito Santo. Mas vamos também antes explicar para a igreja de que existem atributos que são de Deus, porém comunicáveis. E o que é isto? São atributos que Deus permite comunicar ao homem, que Deus compartilha este atributo com o homem. Mas é preciso que nós entendamos um detalhe, é que tudo o que Deus é, deixa eu dizer, tudo o que Deus é, Ele o é por completo. Tudo o que Deus é, Ele o é por completo. E ainda é claro que este conceito, ele chega a trazer dificuldade, porque desafia a nossa lógica, mas é uma verdade que não fica refém ao nosso entendimento. Deus é completo, Deus não trabalha pela metade nem parcialidade, porque Deus é plenitude. Bendito é Deus para todo sempre. Deus é pleno, Deus é completo. Nós vemos que quando Deus ele se apresenta a Moisés, para que Moisés estivesse indo para tirar seu canal de Deus, para tirar o povo do Egito, Moisés pergunta a Deus: sim, Deus, mas eu preciso saber de um detalhe. Qual é o teu nome? Para eu dizer a eles lá.
Quando Faraó disser assim: quem é este Deus? Como é o nome dele? Já que todos os deuses no Egito tinham nome, como é o nome para que eu possa me expressar lá dizendo? Aí Deus disse a Moisés: diga lá, Moisés, eu sou o que sou. E diga mais assim: foi eu sou quem me enviou a vós. Porque Deus é o que Ele é. Deus é soberano, Deus Ele é tudo o que nós precisamos, e é por completo, não é por metade, não é parcial. Deus é Deus completo, bendito é Deus para todo sempre. E eu preciso, queridos, neste momento, enquanto falo acerca dos atributos de Deus, eu preciso antes dizer-lhes que Deus Ele tem dois atributos que são inerentes dele, que é único de Deus. Que nosso Deus, Ele é um Deus, por isso que tem atributos que são atributos comunicáveis e atributos que são incomunicáveis. Existem atributos que Ele compartilha com a gente, e eu vou explicar daqui a pouco, se Deus nos der graça e houver tempo. Atributos que Ele compartilha conosco, e aqueles que é único e exclusivo dEle. E porque Deus Ele faz isso, Ele tem atributo que é comunicável e que não é comunicável. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus imanente, e ao mesmo tempo que é um Deus imanente, Ele também é um Deus transcendente. Como é que eu posso entender isso, pastor? Então, o que é imanência e o que é transcendência de Deus, para a gente entender melhor. A imanência de Deus refere-se à sua presença ativa e contínua na criação, na sua própria criação. A imanência de Deus diz que Deus não é um Deus distante, é aquele Deus remoto, apenas como um observador. Não, senhor, não, senhora. Ele é um Deus acessível, Ele é um Deus íntimo, Ele é um Deus atuante, Ele é um Deus que está presente em todos os aspectos da nossa vida. Ele é quem é o sustentador e também é o mantenedor da nossa vida, e Ele interage conosco, por isso que Ele é um Deus imanente. Apesar da sua transcendência, Deus é um Deus que Ele está em nosso meio, ativamente e cuidando de cada detalhe da nossa vida. Foi por isso que o profeta Isaías, no capítulo de número 7, no versículo de número 14, o profeta diz: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Qual é o sinal? Uma virgem conceberá. E o que é que tem? Essa virgem vai conceber, ela vai dar à luz um filho. E aí, o que é que tem? O nome desse filho, desse menino vai ser Emanuel. E quer dizer Emanuel? Aí ele mesmo já traz a resposta. Emanuel quer dizer Deus conosco, Deus entre nós, Deus no meio dos homens, Deus na humanidade. Bendito é Deus para sempre. Então, queridos, Deus é um Deus imanente. Ele é o Deus que se preocupa com a gente. Ele é o Deus que está no meio do seu povo. Glória a Deus para todo sempre. E um exemplo claro da imanência de Deus é que Ele está envolvido em nossas vidas, e sabe aonde mais? Em nossas orações, e agindo em nosso favor. A gente ora a Ele e Ele escuta a gente.
A gente conversa com Ele e Ele conversa com a gente. Oh, bendito é Deus para todo sempre. E não apenas isso, no processo da imanência de Deus, às vezes não há possibilidade da gente abrir a boca para falar com Ele, para dizer, para que saia som da nossa garganta. Mas sabe o que é que diz a palavra? E há de ser que estando Ele ainda falando, eu os responderei. Bendito é Deus para todo sempre, porque o nosso Deus é imanente. Aí Ele ouve, mas também Ele sonda os nossos corações. Conhece o oculto, o profundo e o escondido. Quem pode dar glória a este Deus? O Salmo 145 é uma prova da imanência de Deus, o verso de número 18. Salmo 145, abra sua Bíblia, por favor. O verso 18 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Bendito é Deus para todo sempre. O meu Deus, o teu Deus não está longe de você. Ele está perto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abra no capítulo 3, para nós entendermos que o nosso Deus, Ele é transcendente, mas antes Ele também é um Deus imanente, que está pertinho da gente. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17. Paulo escreve dizendo: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita onde? Em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Olha que privilégio, olha que Deus tão grande, soberano, eterno, mas um Deus que Ele é imanente, o Deus que é criador e mantenedor de todas as coisas. Ele disse a Salomão: Salomão, não tem casa, Salomão, que me caiba, Salomão. Não tem lugar que caiba o nosso Deus, porque Deus é um Deus soberano. Não obstante Ele dizer que Ele preenche os céus e preenche a terra. Ele dizer que a terra, o céu é o meu trono, e Ele diz que a terra é o escabelo dos meus pés, é o banquinho dele colocar os pés. É como se Deus estivesse nos céus e a terra, este mundo, globo terra, é apenas um banquinho, um tamburetinho que Ele usa para colocar os pés. Que Deus grande! Não obstante Ele ser esse Deus tão grande, aí nós encontramos Ele dizendo, através de sua palavra: eu habito no coração de cada um que me busca e que me aceita. Templo de Deus e morada do Espírito Santo. Será que dá para dar glória a esse Deus? O bendito é Deus para sempre. Deus é tão grande, tão soberano. Mas eu queria que você observasse um texto bíblico que, enquanto eu meditava nesta tarde para trazer esta reflexão, eu me alegrei no Espírito com esse texto sagrado. Porque tem gente, irmãos, que ele é tão importante. Tem gente que tem autoridade. E todas as autoridades, elas são constituídas por Deus. E é Deus quem dá ao homem autoridade. Tem poderes. E
tornam-se pessoas quase que inacessíveis. Pessoas que existe uma barreira, um bloqueio para que se chegue até a Ele. Mas veja nosso Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías 57. Isaías 57, esse texto é maravilhoso. E esse texto, tanto ele serve para a transcendência de Deus, como para a imanência de Deus. Por que, pastor, o senhor está falando sobre isso, transcendência e imanência? Porque nós vamos falar sobre os atributos divinos. E para falar dos atributos divinos, eu preciso dizer-lhes que existem atributos que são comunicáveis e atributos que são incomunicáveis. E para que entendamos acerca de atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis, precisamos então entender que Deus é um Deus soberano, é um Deus transcendente e ao mesmo tempo Ele é imanente. Veja que riqueza em Isaías 57, versículo de número 15. Porque assim diz quem? O alto e sublime, que habita onde? Na eternidade, e cujo nome é o quê? Santo. Aonde é que ele habita? No alto e santo lugar. Dê glória a Deus por isso. Aonde é que Deus habita? Primeiro, Ele é o alto, Ele é o sublime, Ele habita na eternidade, o nome dEle é santo e habita no alto e santo lugar. Mas veja, por favor, onde também Ele habita. Volte sua vista, sua visão para o texto bíblico. Ele diz, mas... entretanto, contudo e todavia, habito também com quem? Com o contrito, com o abatido de espírito. O bendito é Deus para sempre. Para que Ele faz isso? Para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Levanta a tua mão e dá glória a Ele. Porque apesar da soberania dEle, apesar dEle ser alto e ser sublime, apesar dEle morar, dEle habitar a eternidade, mas veja, Ele chega para aquele que é contrito e abatido de espírito e diz assim, eu vou habitar com Ele, eu vou morar com Ele, eu vou morar com ela. Para quê? Porque eu quero vivificar o coração dos contritos e o espírito dos abatidos. Oh, bendito é Deus para todos sempre. Como eu me empolgo meditando na santa palavra de Deus e na grandeza do nosso Deus. Bendito é Deus para todos sempre. Então nosso Deus, ao passo que Ele é um ser imanente, um Deus que está, que habita, que se preocupa com o homem frágil, falho e pecador. Esse mesmo Deus é um Deus soberano, é um Deus transcendente. A transcendência de Deus significa que Ele está acima e além de toda a criação. Deus é grandioso, Deus é majestoso, Deus é infinitamente superior a tudo e a todos. Ele é infinitamente eterno e completamente distinto de tudo que Ele criou. Ele é Deus. Ele não está limitado ao tempo, Ele é atemporal. O tempo é para a gente é que marca o tempo, marca o cronos. Deus trabalha com o kairos, e o kairos é o tempo de Deus, e o tempo de Deus sabe qual é? É a plenitude do tempo. Deus nunca se atrasa, porque Deus é atemporal. Deus nunca se adianta, porque Deus, Ele é atemporal.
Deus, Ele trabalha na plenitude do tempo. Sabe qual é o tempo de Deus? É o tempo dEle. Aí a gente que é cheio de inquietações fica inquieto. E cadê Deus? Que não chegou ainda. É o tempo dEle. Ele que manda no tempo. Foi Ele quem criou o tempo. Foi Deus quem criou o tempo. Porque Deus é eterno. Deus é um ser eterno. Eu já disse aqui em outros momentos que em determinado momento na eternidade, o salmista escreve dizendo que Deus, Ele é de eternidade a eternidade. E que em determinado momento nesta imensidão chamada eternidade, que a mente da gente ela é pequena para a gente alcançar. Sabe o que é que Deus faz? Coloca um ponto, chama esse ponto de princípio, chama esse ponto de começo, chama esse ponto de início, e Ele começa a partir daí. Eu vou criar a partir daqui. Vai criar o que, Deus? Aí eles vão fazer assim os céus e a terra. Aí Deus cria os céus e a terra. Escute o detalhe. Só que Deus, sabendo que Ele ia formar para esta terra, primeiro Ele cria os anjos, arcanjos, querubins, serafins, tudo isso para servirem ao nosso favor. Aí Deus cria a coroa da sua criação, que é o homem. Aí sabe o que é que Ele faz? Ele diz assim: eu vou criar o tempo. Foi Deus quem criou o tempo. Ele cria o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Fez separação entre luz e trevas. A luz Ele chamou de dia e as trevas Ele chamou de noite. Quem foi que criou o tempo? Foi Deus. Quem foi que criou as estações? Foi Deus. Foi Deus que disse: enquanto existir a terra, vai haver primavera, vai haver verão, vai haver inverno, vai brotar árvore, vai brotar e vai ter fruto. Foi Deus quem disse. Foi Deus que criou o tempo. Bendito é Deus para todo sempre. Se Deus criou o tempo, Ele está fora do tempo. Ele é atemporal, Ele não se limita ao tempo, ao espaço. Ele é Deus. Bendito é Deus para todo o sempre. Foi por isso que John Wesley, ele escrevendo, disse: os mistérios de Deus são profundos e inescrutáveis, além da nossa compreensão. Por isso que Paulo escreve dizendo: quem conhece a mente desse Deus? Oh, profundidade das riquezas, tanto da ciência como da sabedoria. Quem foi que lhe deu primeiro? Quem ensinou a ele? Quem foi seu conselheiro? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nosso Deus é um Deus soberano. Nosso Deus é um Deus grande. Ele é o Deus que, não obstante ele ser um Deus soberano, que sabe, que conhece todas as coisas, Ele é o Deus que também é imanente, que se preocupa comigo, que se preocupa com você. Tem um hino muito bonito, eu gostaria de saber cantar para cantar, mas se alguém souber cantar, canta comigo. E se o teclado tiver paciência para me ajudar, tem que ser bom no teclado. Quem é como tu, Senhor, que se curva para ver a terra, se curva para ver a terra,
se curva para ver a terra. Quem é como tu, Senhor, que se curva para ver o céu, se curva para ver o céu, se encurva para ver o céu, se encurva para ver a terra, a gente até entende, mas se encurvar para ver o céu excede o entendimento. Sua grandeza é maravilhosa, não tem explicação. Receba minha adoração, receba minha adoração, receba minha adoração, receba minha adoração. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Receba minha adoração, receba minha adoração. Quem é como tu, Senhor, que levanta o que está caído, desprezado e oprimido, e faz surgir um novo amanhecer. Quem é como tu, Senhor, que mostrou lealdade a Davi, mesmo quando ele errou, mas o Senhor não tirou tudo dele. Ser leal ao seu servo Davi, a gente até entende, mas levantar o que está caído excede o entendimento. Sua grandeza é maravilhosa, não tem explicação. Receba minha adoração, receba minha adoração, receba minha adoração, receba minha adoração. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Receba minha adoração, receba minha adoração, receba minha adoração, receba minha adoração. Quem é como Deus? Oh, glória a Deus. Quem é como Deus, que é soberano, que é eterno, mas que se preocupa com a gente? Que o Salmo 113 diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas e que se encurva para ver o que está nos céus e na terra.
que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado e o faz assentar como príncipe do seu povo, e que faz a mulher estéril ser alegre mãe de filhos. Quem é como Deus? Receba minha adoração, receba minha adoração, receba minha adoração, receba minha adoração. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Cante comigo. Receba minha adoração, receba minha adoração, receba minha adoração, receba minha adoração. Aleluia! Glória ao nome de Jesus, para todo sempre.